Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos acompanhar aqui o vídeo do canal Splash and Go, que vai contar a história da Fórmula 1, a origem, né, da principal categoria do automobilismo mundial. Então vamos acompanhar aqui, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês deixarem seu comentário aí, o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente assista. E também compartilhar o vídeo se vocês acharem que gostaram, se vocês quiserem que outras pessoas acompanhem aqui, vai ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. Mas sem mais delongas, vamos acompanhar aqui esse vídeo do Splash and Go sobre a origem da Fórmula 1. De onde veio a Fórmula 1? Quando surgiu? Quem teve essa ideia? E por quê? Afinal de contas, esse nome, Fórmula 1. Muita gente assiste as corridas aqui e fora do Brasil, vê ultrapassagens, torce por pilotos, assiste a cerimônia do pódio e talvez nunca tenha sabido as origens, onde tudo isso, afinal de contas, começou. E começou bem antes da Fórmula 1. Porque hoje, então, a gente vai voltar para os primórdios, para as primeiras eras do automobilismo, com aqueles carros que pareciam carroças com motores. Em circuitos de terra sem cinto de segurança, quem dirá capacete? Porque foi lá que tudo começou para chegar aqui, hoje em dia. E é disso então que nós vamos falar hoje no Splash and Go, numa regravação gloriosa daquele que já foi o episódio número 1 deste canal, lá em 2021, quando eu tinha ainda outra profissão. Vamos lá! Muita gente pensa que o automobilismo começou com a Fórmula 1 e, portanto, teria surgido lá em 1950. Mas esse é um ledo engano. A verdade é que a paixão por velocidade é bem mais antiga. E usando uma frase de Henry Ford, que dizia: o automobilismo surgiu a partir do momento que você tinha fabricado o segundo carro, porque dali para frente era possível disputar e ver quem chegava antes naquela árvore, naquela esquina, no final daquela estrada. A gente parte deste ponto para ir lá buscar as origens e o nascimento das corridas de grandes prêmios. E de cara eu já coloco aqui uma reflexão. Se no primeiro grande prêmio oficial da Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra, em 1950, estava presente o rei George, pai de Elizabeth, mãe de Charles, você há de convir comigo que aquele negócio já era importante. E não estava começando ali como várzea, e Sua Majestade, não tendo algo melhor para fazer, resolveu dar uma passeada lá por aquele aeródromo no interior da Inglaterra, certo? O automobilismo, como eu comentei, não nasceu ali e vem de bem antes. Mas qual foi então a primeira corrida de que se tem notícia? Os primeiros registros datam do século XIX. Igual ele falou, né? A origem é provavelmente ali, né? Os primeiros carros produzidos, alguém resolveu disputar uma corrida ali e começou, né, a ideia. Lógico, né? Que não era o grande prêmio, né? Mas, né, tem várias provas, né? Até acho que Mônaco, que surgiram antes ali as corridas e foram incorporadas à Fórmula 1 e aí continuam contando. Então você vai ver ali o GP de Mônaco tem não sei quantos anos lá e já mais do que a Fórmula 1. A própria Indy 500 também é uma prova já, acho que já centenária ou bem perto dos 100 anos ali, então, né, já algumas décadas mais velha que a Fórmula 1 e são provas, né, tradicionais que a gente tem. Eu acho que Le Mans também já é mais antiga também, então você vê que as organizações, né, de corridas que acabaram convergindo ali para chegarem, né, em algum momento que a gente vai descobrir aqui no vídeo. Mais precisamente 1894, quando pela primeira vez aquelas quase carroças com motor a combustão interna disputaram a primeira corrida de que se tem notícia, correndo por estradas, passando entre vilarejos. Esta primeira corrida de que temos notícia, porque é evidente que outras podem ter acontecido por aí e a gente não sabe, foi organizada por um jornal parisiense chamado Le Petit Journal, pequeno jornal, que circulou entre 1863 e 1944, penúltimo ano
da Segunda Guerra Mundial. O desafio era percorrer 126 quilômetros saindo de Paris até a cidade de Rouen. Acho que é assim que pronuncia. Escreve... Oi? Acho que é Rouen. Deixa eu ver. Rouen que escreve. Francês. Vamos descobrir agora. Han. A corrida teve uma classificação, que no caso não era uma volta mais rápida, porque a volta não existia, era só uma distância linear entre as duas cidades. Mas um trecho de 50 km na véspera deveria ser percorrido, quem o fizesse mais rápido largava na pole, e aí, subsequentemente, segundo, terceiro e quarto iam formando o grid. A regra determinava que todos que cumprissem o trajeto em menos de 3 horas estavam classificados, ou seja, já existia aí uma regra dos 107%, vamos dizer assim, e já de olho em chamar a maior atenção possível do público, portanto, não é de hoje que o negócio é midiático, as prefeituras de Paris e das cidades por onde a pista passava escolheram um traçado que visava maximizar o impacto com o público, cruzar regiões mais densamente povoadas e etc. Você me entendeu? O grid, então, usando carros com motor a combustão interna e outros a vapor, de 21 classificados de 30 inscritos, porque alguns, 9, não conseguiram classificar abaixo do tempo máximo de 3 horas. E a vitória coube a Jules Albert de Dion, acho que é assim que fala o nome. Jules Albert de Dion. Que cruzou a linha de chegada 6 horas e 48 minutos depois da partida, o que dava uma média horária de 19 km por hora. Para efeito de comparação, hoje em dia um ultramaratonista faz uma prova de 100 km numa média de 15 km por hora. Ele venceu a prova com um carro construído por ele mesmo e por seu sócio. Nome do carro? Didion Bouton. Detalhe, no meio da prova, veja que chique, eles paravam para um almoço e a largada depois era faseada, igual no rally, entre as etapas. Se você não sabe do que eu estou dizendo, já que esse é um vídeo para explicar muita coisa, no rally, entre uma etapa e outra, a diferença de chegada, 4 minutos, 2 minutos, 3 minutos entre os carros, é mantida depois na repartida, vamos dizer assim. E se você chegou 2 minutos na minha frente, na hora de começar de novo, você parte e eu só saio 2 minutos depois. Chique. E esse tempo vai acumulando, né? Então, eu cheguei 3 minutos na tua frente na primeira etapa, e na segunda eu chego mais 3, eu vou largar na próxima etapa 6 minutos na sua frente. E aí... E aí, mesma coisa se perder o tempo, né? Se você chegou mais perto, então você vai largar mais perto de mim. E assim vai, né? Para acontecer, né? Um equilíbrio, né? Para você ter... Senão, se sair todo mundo sempre junto, também fica meio estranho, né? De você dar um mérito ali a quem foi bem na etapa. Não posso garantir que ninguém tomava vinho, e não sei se eles tomavam também um café reforçado para seguir no trecho. Em segundo, 3 minutos e 30 segundos depois, Albert Lemaitre, acho que é assim que diz, Albert Lemaitre, um carro da Peugeot. E já nessa ocasião, veja só, tivemos treta nos bastidores. Porque Didion, que venceu a corrida, foi desclassificado pelos comissários, na época chamados de árbitros. Segundo os juízes da época, ele não cumpriu com um dos procedimentos do regime de parque fechado, ou em francês, parc fermé. Já expliquei isso nos shorts, mas falo rapidamente. Depois que uma corrida acaba, hoje em dia, por exemplo, os carros ficam num cercadinho e não podem ser tocados por pilotos e equipes. E não pode mexer também depois da classificação para a corrida. Tanto que eles fazem, às vezes, um acerto do carro diferente para, sei lá, vai chover. Então, eles, às vezes, fazem um acerto do carro diferente ali antes, porque depois eles não vão poder mudar, né? Então, isso acontece já ali desde a classificação, né? Não é só ali para depois da corrida, ou, né? Todo final de semana ali pode ter momentos de parque fechado, né? De você não poder mexer no carro. Equipe, até que sejam inspecionados pelos comissários para conferir se está tudo nos conformes. Esse lugar, portanto, chama parque fechado por causa disso. Não é aberto a qualquer um. Portanto, você pode ver que confusão já fazia parte do automobilismo muito antes da Fórmula 1 sequer sonhar
e nascer. Outra coisa muito enraizada no que seriam as origens da futura Fórmula 1 a partir de 1950 era o caráter nobre de quem participava. Condes, viscondes, barões, marqueses e a alta burguesia industrial europeia do começo do século XX. Gente dona de grandes empresas, proprietários de terras em colônias mundo afora, aquela coisa toda. Portanto, sorria quando aquele seu amigo ou seu tio dizer na mesa do almoço que hoje em dia a grana manda nas pistas. Sempre foi assim. O primeiro grande prêmio de que se tem notícia com este nome, Grand Prix, em francês, aconteceu em 1906 em Le Mans, mas era um outro traçado, mas passava por aquela região na França. A volta tinha, escute bem, 105 quilômetros de extensão, passando por 3 cidades num formato mais ou menos de triângulo. E teve 32 participantes representando 12 fabricantes diferentes. E a vitória coube ao húngaro, não vou nem me arriscar a falar o nome dele, acho que é Ferencis. um Renault, que venceu a prova depois de 12 voltas e, portanto, 1.260 quilômetros de percurso, numa corrida que foi dividida ao meio, 6 voltas no dia, 6 voltas no outro. Como é que é? Isso mesmo, o pessoal dormia no meio da corrida. Final do dia, todo mundo encerra as atividades, anotam as diferenças e no dia seguinte, logo cedo, todo mundo parte para a segunda parte, enfim, conservadas as diferenças. Nesse dia, as estradas foram fechadas, porque até ali, muitas das vezes, as provas aconteciam junto com o trânsito regular das rodovias. Portanto, você estava aqui andando com o seu calhambeque, passava um monte de maluco por você a toda velocidade. Toda velocidade, com muitas aspas, mas você me entendeu. Mas a ideia de fechar as estradas para o tráfego regular, pelo menos durante a corrida, ou seja, nesse caso, 2 dias, deveu-se a uma corrida entre Paris e Madrid em 1903, em que diversas pessoas, pilotos e no público, sofreram acidentes horríveis, com sequelas, inclusive mortes. A polícia francesa interrompeu a corrida quando os participantes passavam ao largo da cidade de Bordeaux em razão da carnificina. Todo mundo Nutella, como você pode ver. E de onde vem o nome Grande Prêmio? Bem, acho que você já deve imaginar. No começo, visando atrair participantes, obviamente que os organizadores pensaram, e se a gente oferecer uma grana? De quem? Das prefeituras, dos governos e também das marcas, que já estavam ali dispostas a... Sempre teve riqueza, né, na Fórmula 1 e na corrida, então acho que dinheiro não faltava aí para essas premiações acontecerem. Bancar para aparecer e chamar a atenção de todo mundo. Já ali valendo a máxima do automobilismo em vigor até hoje, win on Sunday, sell on Monday. Vença no domingo, venda na segunda. E como você pode imaginar, cada organizador, a depender da verba que tinha à disposição, atraía mais participantes, financiava uma infraestrutura melhor ou pior, enfim, cada um ia fazendo de um jeito, cada um ia fazendo como desce. E portanto, nesta época, pré-Fórmula 1, cada grande prêmio tinha a regra que bem entendesse. Distância, regulamento técnico, regulamento desportivo, o que significa, num lugar uma coisa era uma infração, na outra não era, e por aí vai. Circuitos abertos, corridas de noite, corridas de dia, corridas de velocidade, de regularidade, carros iguais para todo mundo, força livre, cada um faz o que quer, piloto mais copiloto, uma infinidade de opções. E além da diferença toda de regras, a diferença de premiação e a diferença de pontuação, o que tornava muito complicado ter um campeonato em que você sanasse a evidente curiosidade da humanidade. Quem é o melhor? Piloto e carro. Tínhamos grandes prêmios a rodo. França, Itália, Reino Unido, Nova Zelândia, Marrocos, Argentina, Brasil. Todo mundo tinha um grande prêmio para chamar de seu. Inclusive aqui, Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro, no Circuito da Gávea. Grande Prêmio Cidade de São Paulo, nos Jardins. Sim, faz tempo, estou prometendo. Um dia vou conseguir produzir conteúdo a respeito disso. Mas eu queria ir no Circuito da Gávea. Eu não sei se eu vou conseguir. Os pilotos viviam basicamente de prêmios e de salários que eram pagos pelas equipes e divididos com os mecânicos.
Não havia dinheiro de patrocinador para eles, pelo menos naquela altura, e a grana de quem pagava para aparecer e colar seus adesivos era basicamente direcionada aos grandes prêmios e não aos participantes. As equipes de fábrica eram um braço de competição de grandes marcas, que muito cedo perceberam que aquele negócio atraía a atenção e passava o ideal de meu carro é bom, meu carro venceu, você devia comprar um daquele. Win. Até hoje, né? Hoje talvez um pouco menos, mas dessa mentalidade, né, de que se eu ganho de você na pista, se o meu carro é o melhor na pista, o modelo dele de rua é melhor que o seu também, né? E na Fórmula 1 acho que é menos do que no turismo, né? Em Le Mans, ou no Endurance, porque lá daí o carro é entre muitas aspas, né, mais próximo do carro de rua do que um monoposto, né? Então ali eles falavam, não, ó, esse aqui é o melhor. Então ele, né, você pode ter esse carro aqui na rua. Você pode comprar esse carro para ter ele na rua. Então esse carro aqui é o melhor carro. E o da Fórmula 1 você até pode andar na rua, né? Se você regulamentar o seu carro de Fórmula 1 para andar na rua, colocar um emplacamento no seu carro, quem sabe seja autorizado. Mas não é comum, né? Você consegue ver carros ainda, né? Por mais caros que sejam os carros de turismo, você ainda consegue ver eles aí por aí na rua. Então, essa aprovação, essa coisa de você mostrar que é o melhor. E até hoje as marcas vão, né? Eu tô meio em baixa, tô querendo mostrar que eu tô de volta, que meus modelos são bons. Vamos correr no Endurance. Então, vamos provar que a gente é bom de novo. E assim vai, né? Então, é curioso como desde o início era assim. On Sunday, Sell on Monday. Ia pipocando ali aquilo que eu chamo neste canal da pergunta irrespondível. Quem é o melhor? Como saber isso se cada lugar tinha uma regra? Entre 1924 e 1928, a Associação Internacional de Automóveis Clubes Reconhecidos, que tem um nome aí em francês que eu não sei pronunciar, tentou organizar um torneio, um campeonato, como a gente conhece hoje, mas acabou não dando exatamente certo, porque eles não concordavam nas regras. Mas o que eles já começavam a concordar é que precisariam criar uma fórmula. Vivíamos até ali a era da chamada Fórmula Livre. Nessa época e até 1934 não havia restrição para quase nada e cada um espetava o maior motor possível com os pneus que achasse adequados, sem nenhuma obrigação com a segurança, e mandava o piloto para a pista. Os grandes prêmios viraram grandes eventos atraindo multidões e cada país queria organizar o seu. As corridas destes primeiros campeonatos saltaram de 5 em 1927 para 9 em 1929, atingindo o pico de 19 em 1934. Mas aí já com o surgimento das tensões que resultariam na Segunda Guerra Mundial entre as nações da Europa, a coisa foi ladeira abaixo e quando o conflito estoura, o automobilismo para no Velho Mundo. Para no Velho Mundo, mas não pararia nos Estados Unidos e não pararia aqui no Brasil. Mas sim, antes da Segunda Guerra tivemos pelo menos um campeonato em 1925, 3 na Europa e uma nos Estados Unidos. Sim, você pensou certo. As 500 milhas de Indianápolis. Olha Era o aí, Grande Prêmio da Europa, na Inglaterra, o Grande Prêmio da França, o Grande Prêmio da Itália e no USA. Incrivelmente, este foi um campeonato apenas de construtores. Não tinha campeonato de pilotos. Em 1933, é importante fazer aqui um registro histórico do primeiro Grande Prêmio em Mônaco, que foi também a primeira vez em que a ordem... E você pode ver aqui vamos ver se eu consigo voltar aqui. Vamos ver aqui. Vez em que a ordem de classificação não tinha campeonato de pilotos. Em 1933, é importante fazer aqui um registro histórico do primeiro Grande Prêmio. Aqui, ó, essa curva ainda existe, né? Assim, salvo muito engano, ela ainda existe, né? Na Fórmula 1, aquela curva, a curva mais não estreita, mas mais lenta, né? Da Fórmula 1, que desce aqui, acho que aqui já chega depois dessa curva aqui, de uma sequência de curvas, já chega no túnel, né? Então, para você ver como
como é, né? O visual já tá diferente, mas né, o caminho segue o mesmo até hoje, né? Desde essa época dos anos 30 até agora, né? Já quase 100 anos no mesmo percurso, praticamente, né? De prêmio em Mônaco, que foi também a primeira vez em que a ordem de classificação foi decidida por uma volta cronometrada na véspera. Ué, mas você falou da corrida lá atrás que teve uma classificação para formar o grid? Então, mas era uma mini corrida, como se fosse uma sprint. Nesta época, nasceu uma regra que ditaria a cor dos carros de Fórmula 1 ainda hoje, as cores por federação. Cada país tinha uma cor específica para todos os fabricantes sob aquele registro. Os italianos, todos corriam de vermelho, entendeu? Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Fiat, todos eles. Ué, e a Ferrari? A Ferrari estava nascendo e começou como um braço de competição da Alfa Romeo. Os ingleses corriam de verde, os franceses corriam de azul, os alemães corriam de branco e quando chegou mais perto da Segunda Guerra Mundial, corriam de prata. De prata? De prata. E não foi por causa daquela cascata de raspar a pintura por causa de peso. Essa história eles contam para não ficar chato. Acontece que no pré-Segunda Guerra Mundial, para mostrar sua capacidade tecnológica avançadíssima, eles não andavam com pintura para mostrar o alumínio, que era prateado, que na época era muito caro e muito difícil de manusear em processos industriais que os alemães dominavam. Era uma espécie de fibra de carbono antepassada. Só que como isso envolve questão de raça superior, etc., os alemães não gostam de contar essa história, então falam lá de raspar a pintura por causa do peso, etc. É mais bonitinho, né? Então os alemães abandonaram o branco e passaram a correr com prata. Mercedes, Auto Union como principais expoentes. Por isso que, né, a Ferrari continuou com o vermelho. A Ferrari, não sei se entra exatamente nisso, né, mas tem o vermelho. A Mercedes, as flechas prateadas ficam até hoje, né, apesar de ter corrido ali um período agora recente, né, com carro mais preto do que prata, mas né, o nome permanece e os modelos Mercedes prateados são mais famosos, né? Tem essa fama já da marca por causa disso, né? Isso é muito curioso, né? De mesmo os carros mais populares, o prateado ser o mais conhecido da marca. Nesse período, ainda antes da Segunda Guerra Mundial e com forte apoio do governo alemão, 3 expoentes, correndo pelas equipes tedescas, Auto Union e Mercedes, como eu acabei de mencionar, nasceram. Os 3 grandes nomes do automobilismo pré-Fórmula 1. Bernard Rosemeyer, Rudolf Caracciola e o italiano Tazio Nuvolari. Nuvolari é aquele lendário que já correu de moto até engessado na posição de pilotar. Foi nessa época, inclusive, que existia um sistema de pontuação que hoje seria bizarro e que deriva das provas de equitação. Falei, inclusive, disso no vídeo sobre o sistema de pontos. Editor, você lembra da thumbnail desse vídeo? Eu não. Faz tempo que a gente publicou. Em que quem vencia uma corrida levava 0 pontos. Quem chegava em segundo, 1, em terceiro, 2 e assim vai. Igual nas provas de hipismo, aquelas de salto em que você tem que percorrer um percurso no tempo e sem derrubar os obstáculos. O erro que dá ponto, se derruba, né? Vai ganhando pontos. Isso. Ou seja, vence quem zera o percurso. Aprendi essa com meu amigo Fernando, que fazia equitação quando a gente era adolescente. Como todo mundo vivia de prêmios, muitas corridas extraoficiais existiam, porque enquanto não tinha corrida do campeonato, a galera corria por aí atrás de grana. Atrás disso, que os pilotos vinham para o Brasil disputar corrida na Gávea e em São Paulo ou iam lá para Nova Zelândia e Austrália, aproveitando que nada acontecia no inverno europeu e aqui era verão, ou lá na Austrália. Essas corridas periféricas nem sempre atraíam os melhores pilotos e as fabricantes mandavam versão B dos seus carros, como os vão chamar assim, aprendizes, tipo uma Red Bull que não mandaria o Verstappen, mandaria só o Lawson e não mandaria o carro desse ano, mandaria o carro de 2022 e etc. Nessa época na Gávea, todo mundo queria ver Nuvolari, mas ele nunca veio. Ok, ADM, lindo, mas de onde veio a Fórmula 1? Então, chegamos ao ponto. Depois de 39, o mundo entra na Segunda Guerra Mundial, de onde só sairia em escombros em 1945. Portanto,
percebeu que de 45 a 50 não teve Fórmula 1. Quase não tivemos corridas de grandes prêmios na Europa. Por quê? Porque não havia clima e também não havia condição. O continente passava fome. Alguns anos depois, em 48, 49, aí sim a Comissão Desportiva da Associação Internacional de Automóveis Clubes Reconhecidos, aquela do nome impronunciável, assume então a causa de reconstruir as provas de grandes prêmios do automobilismo na Europa. E nas primeiras discussões já surgia a ideia de criar um campeonato único, com um regulamento igual para todas as provas. Quando eu digo regulamento igual, regulamento técnico, motores assim ou motores assado, e regulamento desportivo, distâncias, regras disciplinares e etc. iguais. O que significava então que dali para frente o Grande Prêmio de Mônaco, o Grande Prêmio de Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza e etc., todas essas estiveram no primeiro campeonato, teriam todos eles as mesmas regras, a mesma distância, a mesma pontuação entre si, e Indianápolis estava nesse bolo. Indianápolis. Entre 1950 e 1960, a corrida americana fez parte do campeonato. Não que os europeus fossem lá ou os americanos viessem para a Europa, mas fez parte. E isso era um artifício para dar um contorno mais mundial para um campeonato, que basicamente era disputado na Europa. Não há registros históricos precisos sobre de quem teria sido a ideia, mas o consenso geral entre quem estuda isso é que Antônio Brivio Sforza, um marquês, mais um nobre, mais um rico, teria sido um dos dirigentes que encabeçou o projeto, lá por 1948 e 49, como eu comentei. Enquanto o regulamento era discutido entre várias federações, ficou mais ou menos combinado que o nome Fórmula faria parte da nomenclatura dessa nova categoria. E a ideia era passar o ideal de que ela seria uma categoria de elite, uma categoria principal, uma categoria maior. E aí começaram as discussões. Fórmula A foi uma das ideias. Fórmula Internacional foi outra. Mas, felizmente, alguém teve a lúcida ideia de sugerir Fórmula 1, que é bem melhor. No primeiro regulamento ficou definido, então, que as provas teriam, como até hoje, 300 km mais uma volta. É assim que se chega ao número de voltas de uma corrida. 300 km. E é muito louco, né? Como até hoje tem isso. E tem o tempo, né, também. Hoje eu não lembro qual que é o tempo total. Daí tem o tempo, tipo, se eu paraliso a prova, ou, né, tem safety car e tal. Tem um tempo lá que você não tem como você ultrapassar, né? Então, essa coisa de distâncias, né? Spa-Francorchamps, que é, acho que é a maior pista, que tem 7 quilômetros de extensão, geralmente eram 44 voltas. Aí Interlagos, que é uma pista mais curta, chega a ter acho que 71 voltas. Então você vê a diferença que dá, né, para compensar a quilometragem, você ter aí os gloriosos 300 quilômetros, né, para você fazer. E o tempo também, que também eles geralmente querem fazer em 1h30, né, a corrida, para que você tenha lógico, o evento televisivo ali no tempo certo, né? É isso que eles pensam hoje, né? Antes não era por causa disso, né? Era para dar um pouco de padronização, igual ele falou. Quilômetros dividido pela metragem de cada uma das voltas, por exemplo, aqui São Paulo, Interlagos, 4.309 metros, e aí se acrescenta mais uma volta, porque 300 mais uma. Tirando Mônaco, que por ter uma média horária muito baixa, completa apenas 260. No lado técnico, um regulamento razoavelmente simples. Os motores teriam 4.5 litros aspirado, enormes, ou 1.5 supercharged, ou sobrealimentado, um primo do turbo por correias. Surge então em 1950 o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, que teria 7 etapas. Silverstone, Mônaco, Estados Unidos, Indianápolis e Suíça, em Bremgarten, Bélgica, em Spa, Reims, na França, acho que é assim que fala. Reims. E Itália, com Monza. Dessas, até hoje, 4 ainda recebem a Fórmula 1, além de Indianápolis, que tem a Indy. Por causa da presença de Indianápolis, que você vê nos livros de estatística ou na Wikipedia, como fazem hoje os jovens, um monte de americanos com uma vitória num grande prêmio foram os vencedores entre 1950 e 1960. E assim,
em 1950, num sábado, não foi no domingo, com a ilustre presença de Rei George, nascia o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Já desde o começo, rico, glamuroso, recheado de celebridades e em que a grana fazia muita diferença. Mas da grana, em específico, a gente vai falar numa próxima edição, porque eu também vou regravar o vídeo da grana, de como funciona a distribuição do dinheiro na Fórmula 1. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda Deixa o like demais aqui também. o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós em 2025. E eu te peço para deixar com a gente também a sua hypada, esta nova ferramenta aí do misterioso algoritmo. Pede que você mostre pra ele e gosta do canal, gosta do trabalho, gosta dos nossos vídeos. Então, nem vi esse botão aí. Quebra essa pra nós. A gente tem aqui este número de likes, comentários e hypadas maior do que canal com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos. Porque toda vez que eu peço, vocês deixam o like e o comentário e a hypada. Já deixei meu Nosso like. engajamento é muito mais alto. Vocês são os responsáveis. Chaveco feito, então vai lá. Não custa nada, beleza? Para receber notificação Isso aí, de todos não os vai perder vídeos o que a dedo. gente faz aqui em ritmo frenético o ano inteiro, temos canais de notificação no Telegram, no WhatsApp e também um recém-criado no Instagram. Você entra e passa a receber. Você entra e passa a receber um recadinho assim que eu publico cada um dos conteúdos. Por fim, mas não menos importante, temos as redes sociais do canal: Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde sai conteúdo a toda hora e seguimos crescendo a galope. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço. Bom, é isso. É interessante ver como, né, essa sede de competitividade se alimentou para que se criasse a Fórmula 1, no final das contas, né, uma convergência aí de competições para que tivesse, não, essa aqui vai ser o ápice das coisas, e realmente virou, né? Porque poderia simplesmente ter fracassado e não ter dado certo, né? Mas acabou dando certo e até hoje está aí como a principal categoria, onde, né, 20 pilotos tentam ser o melhor, né, tentam se superar e todo mundo se mata para conseguir correr ali numa equipe, né. Por pior que seja a equipe, o piloto quer estar ali no meio, né, não quer largar daquele osso. Então é interessante ver como tudo isso começou de uma forma muito, muito amadora, né. O quanto de acidente que devia acontecer, né, de coisas trágicas que aconteceram aí para se chegar no que é hoje, né? A gente já viu até outros vídeos sobre Fórmula 1 aqui mostrando algumas coisas, então a gente vê como evoluiu e como hoje é né, se já era um esporte de elite, hoje mais ainda, né? Para que você possa estar lá, você precisa ter, né, nem sempre você ser de uma família com dinheiro é suficiente, de tanto dinheiro, né? Você precisa ter patrocinadores junto, quem ajuda a te bancar lá, né? Então é uma outra realidade onde não é só o talento que predomina, né? Lógico que é muito talento, mas nem todos, né, que têm o maior talento conseguem chegar por causa dessas barreiras financeiras, né? Mas é isso, eu queria agradecer a vocês que assistiram mais esse vídeo até o final, pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês comentarem aí o que vocês acharam, para vocês compartilharem. Eu acho que não tem o botão hype no canal, não sei, nunca vi esse botão aqui, mas se tiver, aperte aí no vídeo o botão hype também. Mas é isso, queria agradecer mesmo de verdade a vocês que estiveram até o final e até a próxima.